Bom dia, tudo bem com vocês? Saudades? Essas imagens que vocês estão vendo, o que lembra vocês? Olha a quantidade de espécies, olha os peixes. Sobre o que nós vamos estudar hoje? Quem se arrisca a falar? Eu acho que alguém já falou. Então tá, então quem falou que nós vamos estudar sobre as águas oceânicas falou correto, tá? Hoje nós vamos estudar exatamente sobre as águas oceânicas, tá? E que eu vou pedir para vocês, olha que imagem maravilhosa, né? Tudo isso tem no nosso oceano e que a gente não conhece, né? Porque são águas profundas, é muito difícil o acesso do homem, então por isso também é bastante preservado, porque o homem ele tem uma certa dificuldade de chegar nesses locais. Tá bom? Então agora eu vou pedir para vocês abrirem aí a apostila de vocês na página 348, tá? Para a gente entender, né, como que a gente vai estudar aí essas águas oceânicas. É importante, né, a gente compreender que as águas oceânicas elas cobrem a maior parte da superfície do nosso planeta. As águas oceânicas, elas também abrigam uma diversidade muito grande de animais, tá? E elas acabam apresentando diferentes características, principalmente em virtude da variação da salinidade, que seria a quantidade de sal, e também da temperatura, que essa questão da temperatura é muito característico do local aonde da proximidade em relação à linha do Equador ou não, tá? E todo o sal encontrado nessas águas oceânicas, eles se originaram da acumulação e também da decomposição de rochas no fundo dos oceanos ao longo de milhões e milhões de anos, tá? E em geral, a água dos oceanos, elas apresentam cerca de 35 gramas de sais minerais por litro de água. Mas isso também pode variar muito, tá? Conforme a intensidade de evaporação da água. Inclusive, existe o Mar Morto, que ele chega a ter um teor de salinidade muito grande, pode ter 7 vezes mais do que o normal, do que o que nós estamos acostumados. Inclusive, ele recebe esse nome de Mar Morto, porque as espécies que nós estamos vendo, elas não conseguem sobreviver com esse teor de sal muito grande, tá bom? E a temperatura das águas dos oceanos e mares, elas acabam variando. Como eu já falei para vocês, principalmente de acordo com a localização geográfica, de acordo com a profundidade e também com a atuação dessas correntes marítimas. Tá? Por exemplo, próximo da linha do Equador, as águas oceânicas elas apresentam temperaturas bem mais elevadas, porque a gente sabe que próximo à linha do Equador a gente recebe uma radiação solar muito maior. Já perto dos polos, as temperaturas elas são mais baixas pela menor atuação da radiação solar, por conta da curvatura da Terra, então a Terra acaba recebendo uma menor radiação solar, tá bom? E partindo também de determinadas profundidades, as águas oceânicas elas se tornam mais frias. Por quê? Porque os raios solares eles não conseguem atingir áreas abaixo de 250 metros. Então elas acabam se tornando mais frias. Quanto mais profunda, mais fria. Não sei se já aconteceu com vocês, de muitas das vezes a gente está na praia, a água está meio quentinha e de repente passa uma água fria assim nas nossas pernas. Isso ocorre quando as correntes marítimas frias elas estão circulando. Então ali foi uma corrente marítima fria, tá? E essas correntes marítimas elas se formam em consequência das massas de água com temperatura e também com salinidade muito semelhantes, tá? Elas se deslocam nos oceanos e elas podem ser quentes
quando elas se originam próximos à linha do Equador, e elas também podem ser frias, que onde elas se formam ali nas zonas polares. Tudo bem? Agora nós vamos falar dos tipos de mares, tá? Os mares, eles podem ser mar fechado, que é esse aqui, por exemplo, quando não tem nenhuma ligação com o oceano vizinho. O mar interior, quando ele tem um pouco de contato com o oceano vizinho ou uma pequena abertura. E o mar aberto, que é quando ele tem uma ampla ligação com o oceano. Agora, continuando, eu vou mostrar para vocês o exemplo de um mar aqui, olha. Como, aqui um outro exemplo, o mar fechado, tá vendo? Ele não tem nenhuma ligação com o oceano. Aqui nós temos o mar interior, essa pequena ligação, e também o mar aberto, que tem essa ampla ligação. Vamos tentar fixar muito bem como que são os tipos de mares, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, né, um exemplo real. Aqui, que tipo de mar é esse? Esse mar, ele é considerado fechado. Por quê? Porque ele está totalmente isolado dos oceanos vizinhos, tá? Agora nós vamos ver um outro exemplo de mar aqui, mar fechado ou isolado. Aqui nós temos um outro exemplo de mar. Como que a gente pode chamar esse mar? Vamos lá? Aqui, aquele mar quanto esse, eles são chamados de mares interiores. Por quê? Porque ele tem uma pequena ligação com o oceano. Esse aqui é o mar Mediterrâneo. É um mar bastante importante porque ele está ali entre a Europa, aqui é a Europa e aqui é a África. Está no meio de 3 continentes e aqui é a Ásia. Então ele está ali no meio desses 3 continentes. Então é um mar bastante importante, tá? Mar interior. E agora a gente vai ver um outro mar. Esse mar, ele é o quê? É o mar aberto, o mar do Caribe. Olha como ele tem uma ampla ligação com o oceano. Aqui o Oceano Atlântico e aqui o Mar do Caribe, que acaba banhando diversos países da América Central. Tá vendo que interessante a gente descobrir e a gente conhecer os tipos de mares?